ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Bom dia, pessoal. Estamos de volta com mais um ADEME Informa. Hoje a visita tem novo âncora aqui, né, Gustavo? Sou Fausto Caparelli. Estamos aqui com o Oscar Fagundes Schwarzenegger Balboa. Ele tá usando duas cadeiras. Duas cadeiras. Tá vendo aqui. Com reforço. Então, bom dia a todos. Vamos falar. A gente está iniciando uma série e durante o ADEME Informa a gente vai intercalar com esses tipos de programas que são personalidades do mercado imobiliário. Que são pessoas que desbravaram o mercado, que iniciaram, que deram pontapés iniciais, que são referência hoje no mercado imobiliário de Rio Verde. A gente está estreando essa série aqui com o Oscar e a gente vai trazer essas personalidades daqui para frente, intercalados com outros assuntos também. Então fiquem atentos, porque hoje a gente vai falar com o Oscar. Então, bom dia, Gustavo Baptista. Opa, bom dia, Fausto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Felipe. Bom dia. Vamos lá, né? Começar essa série nova, trazer alguns cases diferentes aí sobre o mercado imobiliário. O Vinícius tá diferente hoje, tá barbudo. Bem mais bonito. Alto. Bom dia, Vinícius. Vinícius, dia, não, é Felipe, vulgo Vinícius Kerlin. O cabelo cresceu rápido, Cara, Vinícius. aí foi ruim, cara. Esse cara se implantou Tinha uma bem, outra âncora antes pra um pouco melhor, assim, de parâmetro. E belo implante, ficou bom o implante do Vinícius. Bom dia pra todos. Você Minha não primeira queria... vez aqui como âncora, né? Não estou substituindo o Vinícius, é só temporário. Bom dia, Oscar. Prazer. Seja muito Tá bem-vindo aqui, à bancada. Acho que será uma grande conversa aqui. Se o Vinícius não queria que falasse do implante dele, tá falado em rede nacional aqui. Não dava pra perceber, não. Então tá fugindo, ele tá fugindo aqui. Tentou Né? deixar o tupete pra disfarçar, mas não deu, ficou pior. Bom, Oscar, se presente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, então, bom dia a todos aqui. Primeiramente, parabenizar, né, essa iniciativa, esse espaço, né, para a associação estar aqui demonstrando seu trabalho através dos associados e de algumas personalidades, né, do mercado financeiro, não só do Estado de Goiás, não só de Rio Verde, mas do Brasil inteiro. Então é muito bom. E tá aqui, muito obrigado pelo convite e com certeza a contribuição, né, da nossa experiência, né, e de todo mundo que está vindo aqui é sempre muito valorosa, né? Então os ouvintes aí acompanham o programa, né? E com certeza bastante importante. Ouvintes e espectadores. Gente, nós estamos no YouTube também, pode assistir a gente também, e é o que eu sempre falo, se você está na 96 e tentar mudar para Rio Verde FM, esquece que você vai ouvir a gente também. Então você muda para essas outras rádios ruins aí. Ouvir a gente? Não tem. É Sábado, complicado. 11 horas da manhã. E com a minha presença agora bem melhor, né? A humildade chegou ali para... Bom, não, mas aqui o Oscar não tem script, a gente... Assim que é bom, né? Vai assim no improviso aqui. Tá. Sem cortes. Então eu vou começar uma pergunta muito importante sobre o mercado imobiliário. A gente vai ficar só no mercado imobiliário ou a gente vai falar de tiro, de fisiculturismo? No final vai falar de tudo, tô achando. Entendi. Eu quero a sua experiência. Mas também, a gente começa com o mercado imobiliário. Oscar, como que você consegue pegar 150 quilos no supino? Essa é a primeira pergunenta do mercado imobiliário. O cara às vezes tá querendo levantar andaime, tijolo. Na verdade, só te corrigir, são 155. É verdade. Eu não acompanhei o último vídeo. 155 quilos é uma eternidade. Rapaz. Realmente... É um hobby, né? Um hobby novo que a gente tá brincando aí. Mas assim, tem que ter um acompanhamento, porque eu tô com 54 anos, né? Não sou mais um garoto. E vem os reflexos, né? Tô com os reflexos agora, porque não adianta nada você desenvolver musculatura, mas o chassi ainda é de 1970, né? Então as lesões são inevitáveis. Mas a gente que vive nessa adrenalina, né? Então sempre fica desafiando. Então é mais um hobby aí que é bacana, tô divertindo. A outra pergunta, Oscar. Se o mundo acabar no apocalipse zumbi, eu vou pra sua casa. Com aquele monte de arma que você tem lá.
Tem bastante. Só você que vai sobreviver. Ô Fausto, é bom falar pros ouvintes, né? Às vezes eles não estão assistindo o YouTube, estão só ouvindo. O Ascar é um caboclo de grande porte. Ele tá usando 2 cadeiras aqui pra sentar. Manga larga. 150 quilos. É de extremos. Há poucos dias atrás a gente tava conversando, ele tinha largado totalmente a academia. Hoje ele tá treinando pra uma competição de fisiculturismo. Testosterona de 50, hoje 1.200. Então, Coincidentemente. tá descarregando muito caminhão de tijolo. Tava há um mês atrás num campeonato internacional de tiro e PSC. Então, assim, são vários extremos, né? Várias facetas. A gente tava, tem 20 dias, acabamos de voltar da África do Sul, né? Foi um campeonato mundial de tiro prático e PSC Handgun lá, foi uma competição. O campeonato mundial ele alterna a cada 4 anos, né? Então o Brasil foi com a delegação de 120 atletas e alguns representantes aqui de Rio Verde, né? Tamo aí, foi 4 representantes aqui de Rio Verde para essa competição e realmente foi 15 dias ali. Mais de 600 disparos, foi fantástico, fantástico. E realmente, a gente tá em todas essas possibilidades esportivas aí, né, radicais, né, dentro que a gente consegue praticar, né. Nossa, deixa suas redes sociais aí pra quem quiser te acompanhar. Tá aí, né? O Instagram meu é o Ascar, né? HWASKAR.HF. Eu tive que ceder o meu nome, era só meu nome, pro meu filho. Meu filho é jogador de futebol, né? Todos vocês conhecem. Aí o Ascar, só o Ascar ficou o dele. E o meu ficou o Ascar.hf, né? HWASKAR.hf. A paixão pelo esporte não se conteve só em você, né? Teve que entregar pro filho também. E a filha, né? A filha também é competidora. Né? Também tá aí, foi campeão, ela foi campeã de uma etapa lá de Barretos no ano 2024, né? Uma etapa lá, então ela também tá no sangue. É ótimo. Ainda vou chegar lá. 150 não, mas 155. Agora você pode responder aqui no ar aqui se você acredita que o Fausto levanta 120 quilos. Pois é. Por favor. Eu acordo de verdade. Eu fiquei sabendo dessa lenda, né? Isso rola lenda. na academia. Exato, lenda, exato. Rola na academia esse fato, né? Não presenciei, mas eu acho que levanta sim, tem toda a capacidade. O porte do Fausto aí é... Você acha que ele aguenta 120? Felipe, dá licença ali, por favor, da porta. O cara, a primeira vez de âncora já fica com gracinha com o âncora. O âncora principal. O assunto era mercado imobiliário. Vamos lá. Eu só vou te chamar de 120 a primeira pergunta do mercado supino reto, todo sentido. Tô vendo. Ótimo. É esse quadro. Você levantou isso na academia, de qual empreendimento? É verdade. Eu tava fazendo o teste, né? Foi só para linkar. É importante ter academias. É importante. Muito importante. Agora a gente pode começar, então, o mercado imobiliário. Vamos começar, então, o mercado imobiliário. Ascar, conta um pouco da sua história. O que você formou? Onde você formou? Por que você despertou essa paixão no mercado imobiliário? Eu sou engenheiro civil de formação, né? Formei na Universidade Federal de Uberlândia. E na ocasião, vim para Rio Verde. Eu cheguei em Rio Verde na época que a Perdigão, né? Na época Perdigão, hoje BRF, instalou as primeiras unidades aqui, a primeira unidade. E meu pai era do Ministério Público, havia comentado comigo sobre essa possibilidade da cidade ter esse boom, que hoje é uma realidade, né? Mas isso há quase 30 anos atrás. E na época, né, fiz de tudo, né? Desde casa particular, trabalhei muito tempo em usina, fiz obra pública, né? Da forma como todo mundo começa. E tive uma oportunidade quando foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, que foi realmente a girada de chave nossa. Nós estávamos fazendo um PAR, que era um programa de arrendamento residencial, que era um programa que era financiado pela Caixa, mas não tinha a roupagem do FAR, né, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, que é o responsável financeiro pelo Minha Casa Minha Vida. E quando criou-se o Minha Casa Minha Vida, a gente transformou esse empreendimento nosso, que é o Paineiras, né, daqui de Rio Verde, Paineiras. Lá na Avenida Brasília, né? Foi você que fez no Paineiras, na Avenida Brasília. Lá no... Perto da Promissão. Lá na Promissão. E nós transformamos. O empreendimento já estava para ser assinado pelo PAR. Que ano foi isso? Isso foi 2011,
Foi na inauguração do programa Minha Casa Minha Vida. Foi o terceiro empreendimento a ser assinado no país, foi aqui. Foi o nosso. E a gente já estava bastante adiantado. Na época, o governo federal ele havia estabelecido metas, né, de 1 milhão de unidades. Vocês lembram? Era 1 milhão, então tinha uma corrida muito grande para isso. E a própria Caixa precisava de produto, né? E havia essa dificuldade de contratar. Como a gente estava com um produto já muito alinhado com os padrões da Caixa, foi fácil, né? Selecionaram esse produto para transformar no Minha Casa Minha Vida. Nós assinamos e foi o primeiro a ser assinado no estado de Goiás, o terceiro no país. E com essa questão de ter sido o primeiro, nós enfrentamos as primeiras dificuldades, né? E aprendemos, junto com a Caixa, desenvolvemos bastante coisa, porque houve algumas mutações durante o programa, né? Que é as melhorias, né? E nós ajudamos, nós estivemos presentes em todas elas. Aí pegamos bastante coisa, principalmente no Pará, né? No Pará foi, eu acho que não foi o nosso maior volume de unidades. No nosso currículo nós entregamos mais de 18 mil unidades, né? Não é qualquer coisa. Em 2017, 2016, nós fomos considerados a 7ª maior construtora do país em metro quadrado construído. Tá tirando as perguntas tudo que eu ia fazer. Devido... antecipando, né? Então, tudo isso gerou uma repercussão muito, muito grande em termos de números para nós e em termos de necessidade, né? Uma mão de obra muito grande, uma dificuldade muito grande. Nós estávamos em 4 estados. Foi quando a gente também passou a ajudar o desenvolvimento da parede de concreto, né? Nós fomos um dos apoiadores, dos idealizadores do grupo de trabalho para poder fazer a aprovação da norma da parede de concreto, que hoje é o que mais se usa. Os blocos e tudo, né? De forma, né? É forma, né? Então, na época, houve a montagem de um grupo de trabalho, algumas empresas, né, conosco junto, para poder fazer o desenvolvimento e a adequação para a norma, né? A Caixa Econômica, ela não aceitava tecnologia que não fosse normatizada. E a parede de concreto não era normatizada. Então, devido ao grande volume necessário e a parede de concreto você tem uma redução exponencial de mão de obra, uma velocidade muito grande, e já era muito usado em outros países, principalmente na Colômbia, aqui do lado, né? E então a gente conseguiu normatizar e nós participamos, né? Nós fomos pioneiros nesse grupo de trabalho. O Oscar, explica para os ouvintes, muitos conhecem, né, do que é um produto já finalizado, mas não entendem do processo para esse produto na construção. O que é a parede de concreto? O que é esse bloco? Como que funciona, né? Olha, isso é o pessoal conhece o tijolo e o cimento. Tijolo e cimento. Eu costumo explicar isso de uma forma bastante simples, para entender realmente a diferença. Entenda que o metro cúbico do concreto ele é muito mais caro do que o metro cúbico de um tijolo assentado com reboco. É muito caro, né? Então você precisa ter volume para você utilizar a parede de concreto. Mas por que então? Qual é a vantagem? A vantagem é justamente no tempo e na quantidade de mão de obra que se usa nisso. A forma é um processo industrial, né? Então você, quando começa a obra, você solta a patamarização, que é a terraplanagem, né? Então você nivela o terreno primeiramente, que já é um custo mais alto do que se for fazer no convencional. Aí depois você solta o radier, que é uma laje, né? Uma fundação feita, é uma laje. Só que dentro dessas lajes tem as esperas e tem toda a parte de esgoto preparada. E quando você vai montar as formas, você vem montando as formas. É uma equipe única, né, que são treinadas, então ela faz aquela montagem, é um trabalho repetitivo, quer dizer, ele é treinado para aquilo, então ele monta uma casa a cada 3 horas, e dentro dessa forma vai uma tela, que é a ferragem, e vai os kits, que é os kits de água e de energia, que já são previamente montados. Então você não tem mais não tinha na ocasião a questão do eletricista ter que pegar aquele rolo de fio, canos, para ele cortar e ele medir casa por casa. Não, fazia os kits, né, e colocava num cabide, né, fazia o teste, se não tinha vazamento, coloca no cabide,
Você injetava ar comprimido, igual o pneu de bicicleta mesmo, para ver se tá vazando. Não tá vazando, ok. Colocava e quando ia montar a determinada casa, o profissional chegava lá, eu preciso de tantos kits, ele pegava aquele kit, ou seja, não tem sobra de material. Né? Tem desperdício também. Não tem desperdício. Aí entra a parte do desperdício, porque quando você monta isso concreta, você desforma. A gente usa aditivo, né? Então você tem uma desforma aí com 4 horas, né? Você já pode mais desformar bem mais rápido, né? Que o normal. Desformou, você pinta, né? Já faz a pintura. Então você não tem a utilização de massa, de reboco. Quando a gente fazia em convencional, imagina... Já aceita a pintura direto, então. Direto. Imagina no convencional você ter que controlar a entrega e distribuição de tijolo, a entrega e distribuição de areia, de cimento, de brita, de 1000 unidades. É uma loucura, né? O desperdício no final do dia é o seu lucro. Então, o custo tijolo, né? Ele fica... Custo tijolo, aquela quebradeira, aquela ponta de cana, pedaço de fio que fica. Então, e cada profissional tem o seu critério, né, de montagem. Então, nesse caso da parede de concreto, é feito por um único funcionário, onde ele monta os kits. Então, quando vai ser montada a casa, ele pega o kit montado já. Então, ele só chega e encaixa, né? Concretou, desformou, faz a cobertura, pinta, tá entregue. É o Fordismo, né? É uma linha de É uma linha de produção, é uma linha industrial. É uma linha industrial. Qual que é a desvantagem, né? Você tem um custo de uma forma muito alto, né? Uma forma hoje, na faixa de 1,5 milhão, 2 milhões, dependendo da qualidade. Então você tem que ter volume, você tem que ter número para poder diluir esse custo, né? Existe a possibilidade de aluguel, né? Dessas formas hoje também. Tem, né? hoje já tem a prática do aluguel, isso, exatamente. Hoje já tem a prática de aluguel. Mas você tem que ter um estoque também bastante robusto, né? Você tem que estocar material. E esse estoque de material, ele não é medido. Então você tem que ter capital para poder utilizar essa tecnologia. Você tem que, agora, você mede muito mais rápido, você tem um volume financeiro de medição de giro muito mais alto. Só que você tem uma exposição financeira muito alta também. Então, assim, tem que fazer a viabilidade, né? Que antes de fazer um empreendimento, mas todos os números que a gente coloca, a vantagem é inúmera. A redução de mão de obra chega a ser 2/3. Um canteiro que você utilizaria 300 homens, você vai usar 100 homens. E a viabilidade fica bem assertiva, né, Oscar? Muito assertiva. É muito enxuto, né? Os insumos, né? O material que você... fica bem enxuto, né? Então o controle é menor, a velocidade é maior, erro, né? Tudo muda muito. Então você começou com Minha Casa Minha Vida. Posso dizer. Comecei com Minha Casa Minha Vida. No Paineiras foi feito em bloco de concreto. Depois, lá no Pará, a gente começou com tijolo. Você foi para outros estados. Nós sofremos em todos os âmbitos, né? Vai testando, né? Aí depois a gente passou, né? Recentemente nós entregamos 2.640 unidades no Rio de Janeiro e fizemos essa obra em 18 meses. 2.640 unidades. E hoje a gente está vendo, assim, grandes incorporadoras migrando, não 100%, abrindo um novo leque para Minha Casa Minha Vida. Tá tendo algum incentivo a mais? Eu tenho alguns dados importantes. O pessoal das grandes isso. De alto padrão viram isso como uma possibilidade pela experiência que eles têm? Como que você vê isso? A Cirela, por exemplo, foi pro Minha Casa Minha Vida agora. O que eu vejo, o que eu noto, existe uma demanda muito grande habitacional no país inteiro, né? Então, o Minha Casa Minha Vida, ele já tem o benefício, né? O benefício do juro, o benefício da parcela, né? Que é subsidiado pelo governo federal. Então, e é uma forma, né? Hoje tem grandes parcerias com os municípios, né? Então, quando nós começamos, a incorporação era exclusiva da construtora. Então, a construtora comprava a área, realizava a obra e ponto final. Hoje não. Hoje, alguns municípios, eles fazem através de chamamento público, oferta a área. Área de interesse social, né? Área de interesse social, então isso melhora o resultado. Então, as construtoras estão avançando para esse métier. Agora, dentro do Minha Casa Minha Vida, tem a discriminação das faixas, né? Tem o faixa 1, faixa 2, faixa 3. O faixa 3 é onde as maiores construtoras estão ocupando esse lugar, estão explorando. É onde você
você consegue vender unidades, dependendo do estado e da cidade, né, nas regiões metropolitanas, de um valor considerável, né, um valor de metro quadrado, um valor que faz sentido, com o subsídio da taxa. Né? Então, o mutuário ele compra uma unidade com a taxa subsidiada pelo governo. Então, isso tem realmente aquecido o mercado do baixa renda. Né? Então, onde a demanda está muito maior. Né? É uma demanda que, no Brasil, nós temos demanda ainda para 20 anos. Eu tô com algumas como se é de seu conhecimento, a gente está participando da emissão de um fundo, né, exclusivo para Minha Casa Minha Vida. Né? A gente fez até um roadshow aqui em Rio Verde umas 2 semanas atrás, e o pessoal preparou um material que tem alguns dados que são importantes para complementar o que você está dizendo. São 6,5 milhões de habitações que são necessárias, tá, de atendimento. Hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele corresponde a 50% do total de lançamento de incorporação no país. Né? Há 3 anos atrás era 30%, 2 anos atrás passou para 60%, hoje corresponde a 50% de tudo que é lançado de metro quadrado no país. Tá? E com um orçamento super robusto. Lembrando também que a gente tem a questão da Caixa Econômica Federal que faz ali quase que uma blindagem, né, em cima de todo o que é lançado no Minha Casa Minha Vida. Então, isso que atrai bastante as construtoras, e que é um dado super importante, tá, Oscar, também aqui, para os ouvintes também ficarem sabendo. A gente fez um levantamento aqui, estou até procurando ele aqui, com os números, que achei. A gente fez a escala de todas as construtoras que são listadas no mercado de ações. As 3 maiores tiveram de crescimento. A que está em primeiro lugar é a Cury, que é a maior, né? Hoje, que você tem uma das maiores que tem por Minha Casa Minha Vida, com crescimento entre 2019 a 2024 de 411% do valor de mercado. Segundo lugar, Direcional, com 37% de aumento. E a Plano e Plano, 27%. Então, assim, as 3 primeiras construtoras que mais tiveram crescimento, as que estão listadas no mercado de capitais, são especialistas em Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Bom, só para ter uma noção, né? Na época que em relação ao número, né? Os números estão aí. É um fundo, né? O fundo, quando ele entra... É o primeiro fundo, tá? Que é exclusivo para Minha Casa Minha Vida. Não para o mutuário, mas sim para o empreendedor. O incorporador. O incorporador vai ser uma captação de 250 milhões de reais que está sendo emitido. Já está com captação quase completa. A gente acredita que dia 15 de novembro agora finaliza a captação. E aí a gente tem esse fundo aí, o primeiro, que é uma tese super interessante. Saiu no Estadão, saiu em vários meios de comunicação. Vale a pena dar uma pesquisada, que é a BRM que está fazendo esse fundo. Né, que é uma empresa de Brasília, né, com o CEO lá, o Pedro Fernandes, que é nosso sócio, e provavelmente a gente vai estar utilizando aí desse fundo aí para HF e para outras mais empresas. Olha, estão dizendo aí, ó, o número que o Felipe colocou, 6,5 milhões, né, que é a demanda. Na época que lançou o programa, a meta era 1 milhão, passou para 2 milhões de unidades, né, para o Brasil inteiro, durante o período de 8 anos, e não atingiu essa meta, ou seja, 6 milhões, né, de unidades ainda necessários, né, com certeza ainda tem demanda aí para muito tempo, né. Só corrigir que as construtoras, né, só corrigindo aqui, 6,2 milhões de unidades. Pois é, 6,2 milhões, né. De demanda, com 74,5% concentrado nas faixas de menor renda, que é outro dado que é importante. O programa Minha Casa Minha Vida hoje, né, se eu falar de renda média per capita do brasileiro hoje de 2.300 reais, se eu não me engano, ele tem o poder de alcance em 85% da população brasileira. Então ele atende nessa faixa de renda a 85% da população. Tô com esses dados aqui fresquinhos. Presidente, e do Minha Casa Minha Vida, você foi para onde? Bom, o Minha Casa Minha Vida foi o o que alavancou, né? E na época, a Brookfield, ela interessou
e veio, né, negociar com a gente, tudo, e a gente passou a ter uma amizade. O negócio não deu certo, não evoluiu, nós não foi interessante para nós naquele momento vender a empresa para Brookfield, mas criamos uma boa amizade, né? Fiquei muito amigo do pessoal, tudo, e a gente acabou trocando know-how. Com essa troca de experiência, troca de know-how, nós orientamos, ajudamos a Brookfield a empreender no baixa renda, né? Eles fizeram bastante coisa, né? Iniciaram, né, pelo menos, e nós começamos a empreender no alta renda justamente com todo o know-how deles, né? Então foi quando nós fizemos o lançamento aqui do Manhattan, do Mont Blanc, posteriormente o Life, justamente com esse interesse, né? Com essa ajuda, com essa ajuda de performance do pessoal da Brookfield. Então foi através desse relacionamento que foi criado lá atrás, no baixa renda, né? Mas a gente continua ainda ancorado, né? Porque no Pará, em outros estados onde a gente tem as unidades ainda, né, em atividade, loteamento, essa coisa toda, o Pará a gente continua lá com os lançamentos lá e com os loteamentos, né? Mas o alta renda a gente praticamente fez só aqui em Rio Verde. Eu lembro que o Manhattan e o Mont Blanc foram ícones na época, né? Até hoje. Nessa questão de frente ao lago, que hoje tem muita campanha, então você antecipou essa... de abastecimento de carro elétrico que foi idealizada há 10 anos atrás. Exato. Olha só. 10 anos atrás, a âncora, não a âncora, né? Na época lá a gente colocou, lá tem quadra de tênis, tem squash, tudo, mas a tomada de carro elétrico, né? Na época todos os empreendimentos nossos eram com fechadura biométrica e todo mundo, pô, mas... De lá vem sua paixão de carros elétricos, então? Não, hoje antes do programa aqui, da gente entrar no ar, a gente tava conversando sobre a dificuldade de carregar carros em prédios, exatamente, né? Isso. Sim. Nós até comentamos que você é um utilitário, você é um usuário desses carros aí. Isso. E a maioria dos prédios hoje modernos tem dificuldade de instalação de tomada de carregador, né? Você fez isso aí num prédio há 10 anos atrás. Ele dedicado a isso. E detalhes, hoje até os prédios modernos que não possuem estão proibindo a instalação. Eu tô vendo, tá tendo maior dificuldade por conta da divisão, né? Divisão, do rateio. Do rateio e tudo, né? E há 10 anos atrás, né, nós quando foi fazer, era uma ideia, dois pontos interessantes do Mont Blanc, porque eu queria um monitor no elevador. É porque eu ia para São Paulo, ia para outros países e via, né? Propaganda. Só que o que eu não entendia é que eu ficava em prédios comerciais, né? Prédios comerciais é mais comum. Residencial você não tem isso. E na época que a gente foi contratar o elevador, falou: olha, eu só contrato, porque eu quero um monitor, eu quero colocar vídeo lá, eu quero colocar isso. E a Otis, na época, o representante chegou e falou: cara, mas a gente não tem esse produto. Falou: olha, mas é simples, né? Só tem comercial. Eu falei: tudo bem, adapta. E ele adaptou. E o Mont Blanc tem, né? Ele tem um monitor lá, então toda vez que você entra, tem a musiquinha tocando e tal, aquela coisa lá. Porque eu penso o seguinte, eu acho que para você vender, você tem que ter paixão naquilo, você tem que acreditar naquilo, né? Tragar então, mais. eu fazia uma coisa que servia para mim, né? Agrega valor, né? Que eu queria para mim naquele momento. Tanto, eu fui muito criticado, assim, pelo meu grupo, na época quando nós fizemos o Mont Blanc, pelo excesso de equipamento comunitário que tem lá. Né? Então nós gastamos uma área muito grande, né, para fazer uma coisa que, se eu tivesse usado a metade da área, o resultado seria o mesmo, vamos dizer assim, né? Mas não ia ser o que é hoje. Né? Mas então assim, eu falei, olha, naquele momento, naquela hora, era o que valeria a pena, a viabilidade passou, né? E foi o que eu quis fazer na época, assim, eu bati o pé e falei, não, tem que ser desse jeito. Eles criticam muito que aquela quadra de squash, eu deveria ter colocado um empório e explorado o aluguel do empório, entendeu? E eu fiz uma quadra de squash, porque era moda na época, todo mundo jogava squash, aquela coisa toda, né? Nós estamos aqui do lado de um jogador de squash, né? Sou péssimo. Largou 5 anos que eu faço, não sei jogar até hoje. Qualidade também, tá vendo? Largou a peteca? Além de 120 quilos de supino, tem o squash. Tá vendo? A gente só questiona Jogador um pouco assíduo de peteca também, tá? A peteca também? Atleta aqui. Tudo bem.
Peteca queimada. O convidado âncora novo, ele tá muito cerebral. Ele tá com muitas informações interessantes. Eu vou falar de uma forma diferente. Não podia expor? Podia, sem problema. Tá. Várias pessoas, inclusive o delegado, Dr. Danilo Fabiano, joga peteca. Tudo bem. Esporte bom. Não, mas Espero que ele esteja não foi uma ouvindo. crítica, foi só uma... Espero que ele Gente, esteja falando ouvindo. constatação. em peteca, é tão interessante. Vou falar um pouco, mudar o foco aqui sobre o mercado imobiliário ainda, mas mudando o foco. O Parque do Cerrado, quando nós fomos entregar ele, ele não tinha quadra de peteca, né? E a gente vai fazendo questões de esporte, de lazer lá comunitária bem robusta. E nós soubemos que Rio Verde estava recebendo um campeonato de peteca, se não me engano, nacional, nível nacional, algo nesse sentido assim, e muitas pessoas, inclusive clientes do Parque do Cerrado, porque o pessoal convidou nós para fazer patrocínio lá, né? E com esse patrocínio, nós descobrimos que muitos clientes do condomínio jogavam peteca. Então, foi a ideia que logo assim, faltando pouco tempo, poucos meses para a entrega, a gente foi lá, achou um lugar, implantou uma quadra de quadras de peteca profissional, porque o volume de pessoas aqui em Rio Verde que jogam peteca é muito grande. Mesmo? Algo assim que a gente não sabia, foi interessante. E, como é que mudou daquela época do Mont Blanc para cá, por exemplo? Essa questão de meeting, essa questão de atrair o corretor para o produto, vender o produto para o corretor. O que você acha que mudou hoje? Que você vê como é que é feito hoje, que você fazia naquela época do alto padrão, por exemplo? Aqui em Rio Verde, né? Aqui em Rio Verde, talvez nós fomos o pioneiro a fazer um apartamento decorado, né? Acho que nunca tinha. O pessoal não tinha esse investimento, né? Em apartamento decorado. E quando nós fizemos nós fomos o primeiro a fazer o stand de vendas, que foi para lançar o Manhattan Mont Blanc, mas era só o stand. A gente não tinha um apartamento ainda. Quando foi fazer o Life, nós resolvemos fazer 2 apartamentos decorados, né? Então isso foi extremamente benéfico, mas não era novidade, era novidade aqui em Rio Verde. Por que 2 apartamentos? Porque tinha de 2 e 3 quartos. Tipologia. E a tipologia. Mas pro mercado de Rio Verde foi muito bom, né? Isso, você conseguir colocar o cliente, né, o interessado dentro daquilo que ele vai morar, né? Muitos não visualizam, né? Não consegue visualizar. Só na foto, né? Só na foto, né? E o que mais tinha era o pessoal, às vezes, comprava vendo foto, né? Então, quando ele entra e vê a dimensão, porque qual é a necessidade do apartamento decorado, né? Cada vez mais? As unidades estão diminuindo, né? Porque o preço está ficando cada vez mais caro. Para não elevar tanto o preço, vai da criatividade, né? Do profissionalismo para poder aproveitar melhor o espaço, né? Então, todo aquele espaço que ficava em corredor, ficava em hall, hoje não existe mais. Hall, você já entra com um elevador dentro do apartamento porque você está vendendo a área metro quadrado, você precisa otimizar isso. Então, você pega um apartamento aí de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, lá no passado, você falava nisso, a pessoa não achava que não cabia, né? Não caberia nada lá dentro. Um sofá, uma mesa. Então, o apartamento decorado começou a mostrar que isso era possível e ficava muito bacana, né? Até o próprio design dos móveis mudou bastante, né? Sim. A televisão mudou, né? A televisão hoje era fina, larga, né? Antigamente Ficou era fino. tubo, né? Então você precisava de um espaço maior. Então, assim, a tecnologia, a evolução veio mudando muito. E o apartamento decorado hoje é praticamente necessário, né? Empreendimento de alto padrão hoje está na viabilidade o apartamento decorado. Então, isso facilita para o corretor, facilita para quem vai comprar. Eu acho que foi o maior diferencial da época que nós começamos, né, para hoje, né? Hoje isso é comum, é necessário, é obrigatório, né, para alto padrão. O Asker, todos aqui presentes, né? Essa questão do apartamento o menor, né, mais enxuto, é até interessante conversar o compacto, né, que hoje em dia já tem o compacto de luxo, etc. Justamente, ele iniciou por conta de uma demanda, por conta de valores, o pessoal precisou reduzir metragem para conseguir venda, e isso hoje virou uma tendência, né? Ela é uma tendência no mundo e agora também aqui na região. Otimizar, né? A pessoa hoje, ela
até quer viver em menos espaço, menos trabalho, menos dor de cabeça, né? Um Menos espaço funcionário, menos menos- funcionário. E aí Época de então mão foi de obra criado escassa, né? o compacto de luxo, né? Não só o apartamento compacto, mas o compacto do alto padrão. A pessoa que tem uma renda boa, um patrimônio bom, ele quer morar num apartamento menor, tem o compacto. Então isso foi iniciado aí, foi transformando não só a questão de valor, né? A forma de viver. O estilo de vida mudou muito. As famílias estão cada vez menores, as pessoas estão casando cada vez mais tarde. Menos filhos. Muito menos filho. E então isso não tem mais aquela necessidade, né? E outra, você consegue morar bem, né? Você está bem num apartamento menor, a manutenção é menor, é o que a gente está falando aqui, você tem bem menos funcionários, você tem um custo, né, menor para ele e com a mesma qualidade de um apartamento muito maior. Então, hoje um casal com um filho, às vezes não tem necessidade de ter um apartamento tão grande. E se for fazer um estudo hoje, você vai perceber que os casais estão demorando a ter filho, né? Se é que tem. Quando tem, estão demorando a casar, né? Então o pessoal forma hoje, ele retarda, né? Essa questão. Hoje muitos estão casando e morando, e cada um na sua unidade. Então o estilo de vida mudou muito, né? Então em 10 anos, 10, 20 anos, a população ela vem transformando a forma de viver, né? E a gente vai adequando, né? Nós vamos fazendo os estudos e o mercado vai adequando para poder oferecer aquilo que mais agrada. E tem também o ciclo inverso, né? A pessoa que já teve o filho já formou, já casou, o casal tá sozinho, morava naquela casa grande ou num apartamento maior, ele Não inverte justifica mais. e Perfeito. vai para um apartamento menor, né? A gente Exatamente, também exatamente. atende bastante esse tipo de público aí. E trouxe uma tendência também dos empreendimentos com o serviço, né? Vem aumentando bastante. Aí você acaba que você vem com uma otimização melhor ainda, por exemplo. Você pode colocar dentro do empreendimento um serviço de lavanderia, por exemplo, e que aí você elimina a necessidade de ter uma área de serviço dentro da unidade. Né? E assim, a gente pode falar de vários outros tipos de serviços, né, prestados, né? Hoje, basicamente, todos os empreendimentos são quase que se sentem obrigados a lançar uma área comercial dentro dele, né? Os empreendimentos que não têm, Fachada ativa, né? hoje quase todos estão tomados por aqueles mercadinhos, né? Que foram improvisados, estão sendo improvisados, mas nos novos empreendimentos é quase que obrigatório, né? O empreendedor, ele ofertar isso, né? Um mercado ali dentro do seu empreendimento, porque é o que o pessoal, né? Quando Conveniência. vai, a loja de as conveniências, né? O pessoal, quando vai comprar um empreendimento, ele não tem noção as horas de estudo de mercado que foi feito para poder fazer aquele lançamento, não é verdade? Não tem. O quanto a gente tem que estudar o comportamento das pessoas, a necessidade delas e acertar. E descobrir o que ela não sabe que ela quer. E ofertar aquilo que ela só vai perceber Steve que ela Jobs. precisa depois. Mas esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do empreendedor. Nós falamos muito aqui em relação a aventureiros, né, Fausto? O player do mercado imobiliário profissional, ele faz muito estudo, não é nada no Empírico, escuro, né? Simplesmente eu acho que isso... Não existe Meus acho. amigos gostam disso, eu vou fazer um empreendimento que vai Tem que ser dar. algo Tem um que amigo vai meu que funcionar, fala- que tem que ser algo que o pessoal precisa, de fato, às vezes nem sabe que precisa, ou uma comodidade que vai fazer sentido para uma pessoa que tá lá num apartamento, um mercadinho. Não existia essa ideia antes. Hoje você sai da sua casa, você vai lá, tem um mercado, tem uma lavanderia, eles estão colocando até lava rápido em prédios e diversos outros serviços, né? Então são todos mediante estudos que os empreendedores fazem para poder atender. São vários projetos rasgados. Isso acontece muito. Acontece muito. E vou citar uma frase de um amigo meu do mercado imobiliário, Ricardo Vieira, lá da Provenda, lá de Goiânia. Ele fala que o único que ganhou dinheiro com sentimento, né, não estudo, de forma empírica, é o autor da música lá, Feelings, né? O único que ganhou. Albert, como é que é o nome? No sentido da palavra mesmo. No sentido da palavra mesmo. Tirando ele, ninguém... Porque normalmente a gente não faz o empreendimento. Normalmente não, né? Acho quase todas as vezes a gente não faz o nosso gosto. É o que vende. É o que o cliente quer, é o que o cliente precisa. O que é o que atende, é o que né? o mercado exige. Deixa eu te fazer uma pergunta Combinar com os russos. que eu acho assim... A gente sabe que você está sendo humilde, porque a gente sabe, eu estou tentando tirar de você
tudo que você trouxe de inovação. Ele só não foi humilde em aumentar os 5 quilos do supino. Existe, eu acredito, que a gente, por inovar, a gente paga um preço. Até as pessoas, até a cidade, até a população acreditar. Você pagou um preço por isso, por ser inovador, por ser o pioneiro, por ser diferente? Ou foi tranquilo? Nunca é tranquilo, né? Nunca é tranquilo. Quando você fica disposto a empreender, eu acho que a partir do momento que o profissional, o empresário, né? Ele sai, ele acorda, ele tá correndo risco, né? Porque a gente toma decisão a todo momento. E a decisão, nem sempre a gente acerta. Eu acredito que na maioria das vezes a gente erra, né? Mas a gente tem que ter a capacidade de absorver e de aprender e melhorar o mais rápido possível, né? Para diminuir os danos. Então, quando nós decidimos fazer incorporar, né, alto padrão em Rio Verde, onde era um mercado ainda muito pacato, muito, vamos dizer assim, a modalidade dos empreendimentos aqui era feito de forma... existia a Bark, né, que era maior na época, que tinha um modelo de negócio muito interessante para eles, que era muito seguro, né? Então, quando você decide enfrentar um mercado e vender incorporação, vender custo disso, né? Que era um custo maior, porque toda uma obra financiada, você tem que repassar custo. Você faz um apartamento decorado, você tem que repassar custo. Você está utilizando corretores, você tem que repassar custo. Então, tudo isso é um custo maior, né? E a gente teve que abrir e girar essa chave, né? E não sabíamos como que seria o efeito disso. Agora, para nossa surpresa, o mercado, ele recebeu bem, ele acreditou, né? Comprou, e isso realmente nos fez entender que o mercado de Rio Verde era um mercado seguro, né? E pouco explorado, muito pouco explorado. O início, ele sempre tem a dificuldade da desconfiança, né? Cidade pequena. E a desconfiança é muito grande. As pessoas, ela, por mais que Rio Verde é uma cidade desenvolvida, mas não é uma cidade de porte alto, né? É uma cidade de menos de 300 mil habitantes. Quando você fala em Goiânia, que tem mais de 2 milhões de habitantes, 1,5 milhão de habitantes, né? Então, Rio Verde ainda é uma cidade de capital, né? De fluxo financeiro muito alto, mas é uma cidade do interior, né? De comportamento cultural do interior, né? Então, isso gera muita desconfiança. E a gente enfrentou, né, bastante isso lá atrás, mas os nossos empreendimentos começaram a ser entregues, né, com a qualidade que foi. Quando nós colocamos cinema numa rata, né? Pô, cinema, né? Foi uma coisa assim, que todo mundo, mas como vai colocar um cinema dentro de um empreendimento? Salão de beleza, né? Aquela coisa toda. E aí, quando isso foi entregue, aí a gente rompeu mais uma bolha, né? De que tudo aquilo que foi prometido foi entregue, né? Então a gente abriu essa selva, né? Para hoje o pessoal tá aí com muito mais facilidade, porque hoje não tem mais essa desconfiança, né? Existe esse preconceito do que é prometido e não é entregue, ele foi rompido, né? Acho que não teve nenhum empreendimento em Rio Verde dos últimos anos que não foi concluído, né? Todos foram. E mais, hein? Na época que nós fomos lançar, a gente ainda estava sobre efeito ainda do reflexo da Engetel, A Engetel, que tinha alguns empreendimentos que não tinham sido concluídos na época, né? Então, o mercado não estava tão confiante ainda, né? Ele tinha essa desconfiança das construtoras em prometer e não entregar, né? Então, quando nós começamos a entregar os empreendimentos, isso foi ficando menos um problema para quem estava vindo. Então, quando hoje lança o empreendimento, ninguém mais preocupa se aquilo vai ser entregue, né? Então, esse eu acho que foi o maior ganho que o mercado teve
com esse pioneirismo. Porque assim, eu tô brincando que você tá sendo humilde, porque hoje o Manhattan e o Mont Blanc entregou coisas 10 anos atrás que demorou-se para os empreendimentos de hoje serem entregues. Sim. Precisou de vir gente de fora, com ideias Na novas. verdade, nem foram entregues ainda, né? Estão sendo lançados agora com isso, né? Porque quando você lança um negócio desse, que você fala, olha, eu vou entregar isso, eu vou colocar um cinema, eu vou colocar um salão de beleza, eu vou colocar uma quadra de squash profissional, vou colocar uma quadra de tênis profissional, vou fazer um spa, né? As pessoas olham e falam, poxa, mas não vai, né? Não vai. Não vai entregar, né? Não vai entregar, né? Tudo bem, mas não vai entregar. É gente boa, mas não vai entregar, né? Gente boa, mas é meu amigo. É boa, meu amigo. Mas quando você vai lá e entrega, aí você rompe isso, né? As pessoas falam, pô, não entregou, cara. E a gente tinha uma coisa com a gente, era o seguinte, olha, a gente vai fazer um pouquinho melhor do que nós prometemos. Né? É uma estratégia de marketing, né, na época. Olha, a gente vai sempre fazer um pouquinho melhor que a gente prometeu, porque pro próximo a gente não ter mais esse problema. Então, de desconfiança. Então, além de entregar, entregou a mais. Entregar um pouquinho a mais, um item a mais. Por exemplo, nós nunca havíamos prometido entregar a decoração. Nós entregamos todos decorados. Né? Hoje não, hoje é obrigado, né? Mas entregamos decorado, né? Então, tudo isso o cliente observa, né? Nem é obrigado, o cliente não aceita mais. Então, são detalhes que com esse período, a gente consertou uma preocupação do mercado e melhorou a expectativa dele. Os outros que vieram mais robustos, né? Então hoje nós temos grandes incorporadores em Rio Verde, são uma das melhores do estado e estão dando continuidade aí, realmente fazendo um belíssimo trabalho, né? Mas esse mercado ele foi preparado para isso. Porque assim, a gente sabe que tem essa dificuldade, dessa desconfiança, né? E tem sempre aquela, para você ser um ícone, às vezes você sofre. Você apanha até você entregar. E a partir dali, tudo que você faz, tudo dá certo. Vai mudando. Tá validado. E olha que... e a gente, assim, e ser empresário no Brasil não é tão simples como você for empresário na Suécia e assim por diante. Eu digo pelo seguinte, quando você lança um empreendimento, você vai entregar esse empreendimento no mínimo em 3 anos, né? São 36 meses o empreendimento aí de alto padrão. Dependendo do período que você está, você vai passar aí no mínimo por uma eleição. No mínimo, né? Sendo otimista. Porque eu passei por 2, 3 presidentes num período curto. Porque nós tivemos impeachment de um, impeachment de outro, né? Agora a eleição municipal, né? Não, e a política econômica, ela muda. Né? O mercado, ele muda, porque a taxa de juro muda, o Banco Central tem que intervir, depende do perfil, então tudo isso altera. São ciclos. Então são ciclos. Imagina você entregar um empreendimento num período onde toda a política econômica ele altera e eleva todas as taxas de juro. O investidor, o mutuário, que ele compra aquele produto, que ele tem ainda um saldo a ser liquidado, e ele entende que aquele juro que está sendo praticado agora não tem viabilidade, ele te devolve. Isso. Ele te devolve, né? E você, em vez de você ter um ativo, que é um recebimento, você passa a ter um passivo, que é uma dívida. Então, assim, tudo isso dentro do Brasil melhorou bastante também, né? Eu ia falar isso aí agora, porque você, voltando aqui um pouquinho no Minha Casa Minha Vida, você tem uma blindagem até nesse sentido, né? Porque o crédito associativo, você faz o desligamento no pé, né? No pé. Então você lança já contratado pela Caixa, né? Então, você não flutua nessa... Não, você não tem esses riscos, Não tem esse risco, né? Na época a Brookfield comentou comigo, né? Na época dos assuntos que a gente falou, olha, onde que é o maior problema da incorporação e tudo? Ele falou, olha... a Brookfield ainda, estamos falando de uma empresa multinacional e tudo, capital aberto, uma das maiores do mundo, né? Ele falou, olha, o maior problema que a gente tem sempre vai ser no desligamento. No desligamento é onde todo aquele pessoal que comprou, ele vai medir o momento, né? Qual é a taxa de juros, se ele for financiar, que se compensa. Se não compensar, ele vai te devolver.
né? E aí você vai passar, em vez de você ter para receber, você vai ter para pagar, né? Que você tem que devolver o dinheiro para ele e tem... Hoje ainda tem alguma... Hoje melhorou isso, mas na minha época... Começou a virar festa, né? Essa situação aí, quebrou muitos empreendedores. Muita gente. E aí o governo acabou Melhorou fazendo legislações que não favorecessem a devolução, né? Então, melhorou bastante. Na maioria dos países não devolve nada. Nos Estados Unidos não devolve nada. Nos Estados Unidos... Se o cara desistir, ele fica sem o dinheiro. 100%. Eu tive uma oportunidade de conversar com o incorporador lá, nos Estados Unidos, e eu, dentro das perguntas, né, eu falei, olha, o que aconteceria se eu comprasse um empreendimento seu e lá na frente eu não tivesse interesse mais? Aquilo que eu paguei, como é que fica? Aquilo que eu não paguei, como é que fica? Ele virou para mim e falou assim, olha, eu não te obriguei a comprar o empreendimento. Ele não entendeu a minha pergunta. Porque pra ele... Não existe isso. Não existe. Isso é igual comprar uma geladeira, né? Você vai devolver. É a mesma coisa. Você vai lá, compra um carro e, olha, eu não quero mais, estamos aqui de volta. Eu sou capaz de dizer... Ele não entendeu a pergunta, falou, não, isso aqui não pode. Se você não me pagar, você corre o risco de, se você for brasileiro, de você até perder seu visto. Você vai ter um problema muito sério aqui. Né? Da mesma forma que se eu não entregar o empreendimento, eu sou considerado ele comentou que ele era como se ele fez uma analogia dele utilizar o seu recurso, né, apropriação indébita do seu dinheiro, né? Ele prometeu, não cumpriu, ele está com seu dinheiro e não está cumprindo aquilo. Mas da mesma forma que você não paga ele, né, é porque a visão deles lá fora é o seguinte, a pessoa, quando ela não cumpre a obrigação, ela não está atrapalhando o incorporador, ela está atrapalhando os outros que compraram. Né? Porque o reflexo do não pagamento, ele reflete no empreendimento como um todo. Efeito cascata. E os outros que isso é muito importante para a população e os ouvintes aqui terem ciência, né? Porque às vezes o fulano não tá pagando o incorporador. Não é incorporador. Até porque existe a lei que o recurso ele é destinado àquele empreendimento exclusivamente, né? Não, você não recebe de um empreendimento para utilizar em outro. Então, a partir do momento que existe uma inadimplência ali, aquele empreendimento está sendo prejudicado. Exatamente. Que é justamente essa ideia que você expôs, né? Você prejudica os outros compradores. Os outros compradores, o todo. Então, assim, mas assim, da mesma forma como o Brasil tem muitas oportunidades, tem muitos riscos, né? E a gente tem que medir, tem que fazer parcerias, né? E aonde aqui, fazendo, né, uma propaganda aqui da ADEME, né? Esse pioneirismo de vocês, nosso, né? Seu, parabéns, presidente Fausto. Nossa. De estar fazendo essas iniciativa, incorporando essa associação, é justamente para poder melhorar essas coisas. O quanto a ADEME já não fez, o quanto ela já não melhorou a vida do incorporador aqui na cidade de Rio Verde, o quanto essas associações aí, Brasil afora, não têm intervindo, né, e chamado a atenção para algumas coisas que para melhorar justamente o mercado, né? Nós não estamos gerando vantagem para A ou para B, é para realmente melhorar o mercado como um todo, né? Então a associação, ela vem fazendo esse trabalho fantástico, né? E fazer o convite aí para os nossos ouvintes aí, outros incorporadores aí que tiverem interesse, né? Vier associar, vier participar das nossas reuniões, contribuir, né? Que é o mais importante, não é só vir participar, é contribuir, trazer novas ideias, né? Para cada vez fortalecer mais. E sigam no Instagram, né? É ADEME-RV, né? ADEME-RV. Já fiz uns 20 programas aqui, nunca fiz esse convite. Eu sou lesado, obrigado. Você que é incorporador aí, loteador, participe com a gente, procure a gente para você participar das Depois tem gente colocar no vídeo lá os links? Ao vivo, né? Ao vivo, isso aqui não tem como. Mas é ao vivo, mas depois ele vai pro... Tô brincando, tem gente colocar assim. Lá, ué. Nas postagens a gente vai colocar. Inclusive, pessoal aí, seguir no Instagram, ademe.rv, tem muito conteúdo muito bom, coisas que valem muito a pena aí ouvir e compartilhar. Só uma curiosidade aqui, a gente até falou disso quando o Eduardo Stephanie veio aqui, essa questão de Minha Casa Minha Vida. Eu estou acompanhando até um pouco de perto essa questão do steel frame. Essa dificuldade de mão de obra, essa necessidade de otimizar processo e tudo mais. É possível
Você acha que é possível o Minha Casa Minha Vida? Já existe essa possibilidade do Minha Casa Minha Vida aderir ao Steel Frame? A gente viu aí o Roberto Justus, por exemplo, na Steel Corp. Ele prometeu ter uma fábrica agora aqui em Aparecida de Goiânia. Acho que vai ter uma na Bahia, tem um em São Paulo. Ele falou na questão na casa de 100 mil casas que ele vai fazer no Brasil agora em 2026. O Neymar com a Lightwall, acho que é o garoto propaganda da Lightwall, prometeu mais não sei quantas casas aí, tá entrando no mercado. Você vê grandes nomes aí indo para a construção civil Modulares, no formato do modular, da construção off-site. Você acha que isso, igual o Caio sempre fala, o Caio Lobo fala, a gente vê nas obras o cabeça branca, né? O filho do pedreiro não vira pedreiro. Ele vai para outra profissão, engenheiro, enfim. Então, essa dificuldade de mão de obra favorece. E você tem muita experiência nos Estados Unidos também. Você vê que é o wood frame, steel frame. Você vê isso no Minha Casa Minha Vida, eu acho que, na minha opinião, eu acho que é o mais sensato, não? Olha, é o seguinte, o problema de hoje e do futuro é mão de obra, né? Nós temos um problema sério de mão de obra, o mundo inteiro, até com os novos mercados, né? Uber, uma série de outras fontes de rendas, né? Tira o pessoal da construção civil, e tira da lavoura, né? Então, por isso que a agricultura vem desenvolvendo cada vez mais tecnologia, e a construção civil também. A construção civil ela tem uma dificuldade, né? Ela tem um pouco mais de dificuldade de desenvolver isso. Mas, e não é à toa que a parede de concreto veio para poder suprir parte disso. É por isso que eu te perguntei, porque você já Isso. trouxe essa inovação e... O steel frame, ele tem um custo um pouco maior, né? Até pelo material, que é o aço, né? Puramente, com drywall e tudo, mas dentro do Minha Casa Minha Vida, o que eu penso é o seguinte, não utilizei, nunca usei essa tecnologia. Estão sendo usados em produtos de maior valor agregado, né? Então, já veio pro alto padrão. Minha Casa Minha Vida, mas você consegue cobrar por isso, né? Agora, para encaixar no Minha Casa Minha Vida tem que ter custo, né? Tem que ter preço, porque o valor do Minha Casa Minha Vida ele tem um teto. Você não consegue dentro do faixa 1, né? E dentro dos outros também. A margem ela é apertada. A margem é apertada e você tem um teto. Se você não conseguir tirar isso de outro custo seu, se isso não fizer sentido, um dos pilares para a tecnologia, para você inovar, você tem que ter volume, né? Escala mesmo. Né? Se você não tiver volume para diluir esse custo, também fica um pouco complicado, né? Acredito que hoje talvez ainda está sendo laboratórios, né, para novas tecnologias. Hoje a mais utilizada é a parede de concreto, né? Que lá atrás também teve dificuldade. Sim. Lá atrás teve dificuldade. Mas hoje é a mais utilizada. Ninguém hoje faz, sei lá, 200, 500, acima de 500 casas, 200, 300 casas com tijolo. Não se faz mais. O steel frame, ele tá vindo forte. Realmente tá vindo muito forte. E eu acredito que isso, com o tempo, vai sim ajustar os custos, os valores. Você estava falando, eu estava lembrando aqui. Eu fui, na época da laje treliçada, eu tinha uma fábrica de laje treliçada. Eu montei uma fábrica de laje treliçada. E a laje treliçada, na época, era o dobro do preço. Era o dobro do preço da laje convencional. E como que você faria? Como que na época, né, eu tive uma dificuldade muito grande. Por que que o camarada que ia fazer uma laje de forro lá e tal, para que ele ia pagar mais caro se tava tudo certo lá? Parava tudo em pé e tava, né, não ia funcionava, cair, né? Funcionava, né? Então, foi um desafio. A gente fazer o mercado acreditar que a laje treliçada era melhor, porque ela vence mais vãos, ela diminui certas... você diminui a estrutura da sua casa, né? Você tem mais... Dá velocidade, confiabilidade, dá mais velocidade. Mas você tem que pagar mais por isso. Hoje, não se usa mais laje convencional, né? Então, assim, as coisas vão evoluindo, né? Então, vai sendo adaptação. Tudo que é novidade, ele tem um preço mais alto no começo, mas vai adaptando. Eu acho que tem uma outra tecnologia que você não citou, né? Que você falou da steel frame, mas a impressão em 3D também. Já vê algumas coisas começando a surgir, né? E com o tempo deve baratear e também aí diminui muito a mão de obra. Né? A gente viu a máquina lá no evento em São Paulo, off-site, Constru off-site. Tinha a máquina de impressão em 3D, que é a argamassa estrutural. Eles fazem, falou,
Eu já quantas vi. casas em não sei quantos dias. Eu vi fazer uma ponte na China. Tá no YouTube. Eu vi Já essa vi, matéria no já vi esse YouTube. vídeo. Lá. É uma impressora em 3D, com argamassa estrutural. E ele fez uma ponte em 40 e poucas horas. Uma ponte curta, eu acho que 30 e poucos metros aqui, é uma ponte, né? E a vantagem é que ela gera detalhes, né? Ela gera ali, porque é em 3D, né? Então, além de fazer a estrutura, Fica bonito. fica Fica bonito. arquitetônico, É né? arquitetônico e tal. Então, é o futuro, né? É impressionante como que... E nós não estamos falando só de custo, né? Eu vou citar essa questão da impressora 3D. Eu fiz um curso em São Paulo há um tempo atrás e a gente conhece, faz networking com diversas pessoas. Passei um bom tempo com os sócios, né? Os donos da empresa, até fazer um merchan aqui, que chama Santo Concreto. Isso é uma construtora de extremo alto padrão em São Paulo e eles estavam adquirindo, viabilizando essa questão dessa máquina de impressão 3D. Inclusive me contaram, não sei se é sigilo ou não, mas já passou, se era sigilo ou não, mas já passou. Assinou o NDA, não, né? Não. Responsabilidade é do Gustavo Baptista. Não, agora já passou já, mas no início capaz que não seria público. Mas eles compraram uma fábrica desses bancos pré-moldados justamente para fornecer a matéria-prima para a máquina de impressão 3D, que seria a matéria da máquina é a mesma utilizada nos bancos, né? A argamassa, né? Isso. E ele em grande volume, né? E isso precisa ser fabricado na obra, porque a impressora, ela gasta um volume muito grande de material. E não tem como você ficar carregando isso de longe de uma fábrica e levar para a máquina. Então, você tem que colocar a máquina no local. E eles estão instalando isso em casas de altíssimo padrão. E assim, aí até vi exemplos, fica uma coisa muito bacana, é uma velocidade muito alta, uma estrutura muito bem feita. Então, assim, são tecnologias que estão vindo e vão mudar o mercado. A gente vê, assim, a impressora ela começa a trabalhar, desenhar aquilo ali, parece loucura, né? A máquina ainda não vai te levar na justiça também, não. Não leva, né? Não cai não cai do E o IA? Ainda. A IA, Skynet pode... A gente viu lá, até perguntei, são 2 ou 3 empresas trabalhando para a construção de uma casa lá. Tem a empresa da argamassa, tem a empresa da máquina em si e uma outra empresa lá. E tudo põe dentro da estrutura, a parte de tubulação, a parte elétrica, e vai tocando o evento lá inteiro. No final do evento estava a casa praticamente pronta lá. É muito interessante também. Então é o que você falou, né? Às vezes tem a desconfiança de inovar, o preço já vem elevado, mas na minha opinião, isso aí não vai escapar, não. O tijolo vai sair da circulação. Toda mudança de regra, né? De regra, quando eu falo regra, assim, quando você sai da zona de conforto, de paradigma, né? Melhor palavra. Você sempre vai ter aquele que te apoia, aquele que confia, aquele que também quer aprender e tá junto e tá interessado. E tem aquele que vai criticar, né? Que é o mais fácil. A maioria. É o mais fácil, né? Os haters, né? Eu brinco muito que não existe nada melhor do que ser comentarista de jogo de futebol. Falando 99% quem muito nunca entende, jogou. viu? É o pai de um jogador profissional. Meu filho é jogador profissional e eu acompanho, assim, mas porque ele comenta aquilo que já aconteceu. Né? Então é fácil. E nunca jogou bola normalmente. Então ali, ó, aconteceu, ele falou, isso aí, isso aí. Agora, eu quero ver ele realmente se expor, né? Ele buscar melhoria, né? Buscar tecnologia, fazer alguma coisa para melhorar a vida de um todo, né? Então, essa parte é a parte mais difícil. E vou dizer, a gente nem sempre acerta, né? Igual a gente estava falando no começo. Na maioria das vezes, a gente erra muito mais do que acerta. Mas o que nos diferencia é como você comporta, né? É mesmo depois de ter errado tanto, né? Esse é o diferencial. Mas vem a onda da novidade, tem gente que paga o preço. Às vezes tem essa questão de manutenção e tudo mais. Dá errado. Sim. E a hora que o primeiro bocó ali fez, aí vem aquele monte de gente. É igual... Efeito manada. É igual energia solar. Quando começou, aquele monte de gente que é especialista em energia solar que procurava a gente. E acaba que vai se limpando. Vai limpando. É a tendência, vai acontecer. Algumas tendências morrem, que não vira mesmo. E outras viram padrão daqui pra frente. A gente até esquece de como é que era feito. No caso da laje treliçada. É um exemplo clássico que todo mundo usa. Essa série a gente começou com você, Oscar.
Você foi, igual eu repito, você foi muito humilde. Você desbravou muita coisa aí. 155 quilos. Fez a picada, né? Você não falou que você é produtor de cachaça? Boa também. Você tem uns cavalos da rainha da Inglaterra lá também no Aras. Os Frisian. Não fez propaganda do Aras, eu acho que... É verdade. Nós temos um Aras aqui, ó, indo pra Goiânia ali. Onde a gente produz ali a cachaça capoeira, né? Famosa cachaça. Famosa cachaça. Segundo lugar no campeonato lá em Bruxelas. Foi na Bélgica, né? Tem 6 selos já. Tamo aí, agora tá produzindo agora licor, né? Estamos fazendo aí licor, tá aí, a família, né? A capoeira era meu sogro, né? Era o apelido dele? Era o apelido dele. Aí a família da minha esposa, eles criaram essa marca, né? E aí foi lá e tá dando certo. Outra coisa que você não falou também, você foi secretário do Estado, né? Fui. Tive a oportunidade de prestar um serviço público por 1 ano. Ele tava escondendo aqui o currículo dele. Rapaz, né? Tentar lembrar de tudo aqui. Fui secretário de Estado por 1 ano, né? Fui convidado, né? Foi o Zélito ou o Marconi? Foi o Marconi na época, né? O governador Marconi. Foi engraçado que naquela ocasião eu estava um pouco afastado da política, eu não tinha nem noção ainda o que estava acontecendo, e aí eu fui convidado pelo governo, fiz uma reunião para que naquela oportunidade fizesse algumas gestões ali tinha alguns problemas internos e melhoria, porque ele queria uma pessoa técnica, né, que é fora da política. E nós fomos escolhidos, nosso nome foi escolhido na época. Aceitei o desafio, ele me deu autonomia, coloquei as pessoas que próximas de mim, todos de mercado, e no final do mandato eu fui convidado a ser reconduzido para o cargo, né? E não aceitei, obviamente, que eu precisava voltar para a empresa. Mas, assim, tanto o Ministério Público, que era o maior problema, o maior empecilho do governo na ocasião, era o Ministério Público, né? Sua secretaria era qual? De meio ambiente, recursos hídricos, região metropolitana. Eram 5 secretarias unificadas, né? Trabalhava com os xiitas lá do meio ambiente. Todo. Uma turma boa, na época foi bem bacana, eu fui muito bem recebido. Mas assim, teve um período que tanto que depois desse meu mandato, foi redistribuída a secretaria, porque ela era muito, muito robusta, né? Mas só complementando, na época eu recebi até uma mensagem do Ministério Público agradecendo pelo serviço prestado. Você vê, né? Eu estava trabalhando para o governo e na época tivemos uma comunicação muito boa com o Ministério Público. Tudo que foi proposto, a web licença, né, que hoje você retira a licença ambiental pela internet, foi nós que implantamos na época, inúmeras facilitações para o empreendedor, né? Na época a gente colocou no foi a época que eu mais lancei empreendimento em Goiás. Não, a gente fazia reuniões constantes com as entidades, né? Para entender a necessidade do mercado. Porque eu fui explicar na época, o governador, ele entendeu e ele adotou a política de seguinte: olha, governador, a gente precisa destravar isso, né? Já tá muita coisa represada. E não é porque eu sou empreendedor que eu tô jogando por lado, não. É porque o Estado precisa arrecadar, né? E esse excesso de burocracia está travando o desenvolvimento do Estado, né? Inúmeras empresas de grande porte internacionais querem investir, né? Não tem nenhuma razão para a gente poder estar impedindo. E o governador acreditou, me deu carta branca e a gente fez alguns remanejos na época, né? Dispensamos bastante gente, exoneramos bastante gente, trocamos o comando de algumas pastas lá por pessoas de mercado, né? Que queria realmente desenvolver, e a coisa andou. O governo do Marconi, né, que você atuou aí, justamente nesse ponto, né, vocês viabilizaram a questão da licença online, né? Isso. O governo do Marconi, sem defender ou proteger nada, ele foi o criador do VaptVupt. Quem hoje nunca usou um VaptVupt na vida? É uma facilidade, você chega lá... São ferramentas que, na época, olha, se vocês lembraram, a população de Goiânia, sempre o período de agosto, que é o período da seca, faltava água em Goiânia. Até em 2017 foi quando, até 2018 foi quando nós assumimos, nós, através da parceria com o Ministério Público, nós fizemos a adutora que ligou os dois reservatórios, e hoje, de lá para cá, nunca mais faltou água. O Mauro Borges lá? Foi do Meia Ponte? Do tratamento da água do...
Aquela da saída de Anápolis, né? Meia ponte. Meia ponte. Meia isso. ponte. Então tudo isso hoje, né? A população já acostumou, né? Não tem mais falta d'água, acabou, né? Por quê? Porque houve uma obra que há muito tempo queria ser feita, não conseguia, né? Por excesso de burocracia, excesso de negociação, e a gente conseguiu fazer isso naquele período. Viu? Deve ter mais coisa aí. Se cavucar um pouco, né? Que eu lembro aí. Atirador de elite, sniper. Ele falou só do supino, tem o leg press também, viu? Esses caras não treinam a perna, não. Não. Glúteo. Vai tudo... Será que dá pra lançar um desafio aqui? O Fausto e o Ascar aqui levantando o supino aqui pra gente ver essa... Não ganha não. Vamos? A gente posta depois nas redes sociais da ADM lá, o Fausto com seus 120 quilos. Falei pra trazer o 120 dele é com a barra, tá? Com a barra. Tá incluso na barra. É lógico que tem. É a mais pesada, né, Fausto? Não põe a barra não pra você ver. Tem que ser olímpica. 20 quilos. É de 20 quilos. 20 quilos. Eu sei que não faz academia, pesa 20 quilos a barra olímpica. Na verdade, realmente eu não faço, Não né? faz, Mas a genética ajudou, né? A esposa dele é nutricionista. A autoestima do Felipe, ele tinha que tirar e vender. Tinha que fazer um programa sobre a autoestima dele e a humildade. Mas é um caboclo Não tem bom. assunto. Cara, gostei da ideia. Vamos. Vamos fazer sim. Sábado que vem. Sábado que vem, tá? Você é o entrevistado. Só uma dúvida. Você e a Bark eram contemporâneos na época ou não? Não, eu era um fã do Ricardo. Inclusive ele vai ser o próximo entrevistado. Eu sempre fui... Deixa o recado aqui pra ele. Fala que quem esteve aqui, eu sempre fui um admirador do Ricardo. É pelo trabalho dele. Eu acho que, na verdade, acho que o pioneiro de tudo foi ele. O Ricardo, ele começou com um altíssimo padrão em Rio Verde, lançar empreendimentos de alto valor, dentro da modalidade dele, né? Da forma dele. Então, assim, de negócio que era diferente do nosso, que era incorporação e vender para mercado, né? Mas o Ricardo, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele e eu sou um admirador dele, um fã dele. Né? Então, deixa o recado aqui, manda um abraço pra ele. Ele vai danar comigo, o Asca foi primeiro que eu, tenho certeza. Fala bem que fui eu, ele tem um carinho por mim também. O Asca é pior de agenda, Ricardo. Pessoal, até falando nisso, né? Muita gente não sabe quem que é Ricardo, o Ascar. O Ricardo fez muitos prédios, né? Inclusive, quem começou no Espelho d'Água, o Ascar é HF. Até recentemente eu vi que vocês estão com a plaquinha ali na entrada lá da Morada do Sol ali do Interlagos. Tem alguma coisa vindo por aí também, né? Tem coisa boa aí. Tem muitos empreendimentos em Rio Verde. Os primeiros verticais, né, vieram de vocês aí. Foi A ideia é justamente essa, trazer, porque às vezes as pessoas vêm pra cá e não sabem quem alavancou a cidade, quem fez a cidade. O Ricardo vai ficar puto da vida que você veio primeiro que ele, não tem problema. A próxima janta que tiver na casa dele vai me xingar. E ele é cozinheiro profissional. Rapaz, ele é cozinheiro. Rapaz, eu não gosto de rabada. O Ricardo fez uma lá, a gente tava junto. Pode né? falar com o meu rabo do Ricardo. Eu comi a comida, a rabada que o Ricardo fez. Rapaz, que o bicho é bom de cozinha mesmo. Viu? O Ricardo ele tem três características que é fundamental na personalidade dele. São 3 pessoas. Ele é um excelente profissional, um excelente cozinheiro e uma paciência incrível. Ele tem uma paciência. Essa aí, quem conhece, é bem famosa, essa paciência do dele. Ricardo é coisa fantástica. Ricardo, o seu não vai dar pra ser ao vivo, não, viu? Não tem problema, não. É um risco trazer lá ao vivo. Mas sim, quem conhece, eu não conhecia. Eu tinha medo do Ricardo. Mas você sabe, Ascar, eu moro, inclusive, num prédio que o Ricardo fez. Acho que... muito bem construído, por sinal. Uma das características dele é essa questão da paciência aí. Muita gente fala que isso ajuda muito na construção, porque ele não deixava passar nada. Ele era bem assim. E o povo piava fino. Eu conversei com o mestre de obra que trabalhou com ele. Rapaz, ali... Ele é famoso. Ali... Ele nasceu junto com o Ricardo. Serraria. Serraria tá coisa até hoje. Nossa, mas ali a paciência passou longe. Isso aqui tá passando... Ele não sabe. Ele faltou essa aula. Isso aqui tá passando o trailer do próximo episódio. É o Ricardo da Bark. Mas sim, eu falei que ele tem 3... É o cozinheiro,
o Ricardo da casa dele e o Ricardo consultor. Rapaz, o dia que eu fui na casa dele, só falta de carregar no colo. Não, é uma isso é moça. verdade, isso é O verdade. cara... Não, gente boa, muito gente boa. E aí a briga ali é difícil. O Ricardo, o Davino, quem cozinha melhor, o Jurandir. Acabei de receber a mesma mensagem que vocês receberam ontem, né, que a gente tava comentando hoje de manhã na reunião da ADM. O banco me ligando aqui falando que um dispositivo Android foi habilitado na sua conta e está análise por segurança. O golpe tá aí, cai quem Aí quer. começa a confirmar as informações. Bom, hoje em dia tá difícil. Relatar spam. A gente vai encerrar por hoje. Então assistam a gente no YouTube, adem.rv, sigam a gente no Instagram. E a gente passou do tempo, como eu sempre digo, eu não tô nem aí, a gente passa mesmo. A gente tá com o dono aqui, tá tudo bem. Eu sou Tá filho com do dono dono. só. Já tá com o dono. O Oscar, finaliza aí o Oscar, Schwarzenegger, Stallone, Capoeira, HF, É muita coisa. secretário. Então, foi um prazer Olha, te receber aqui. Encerra aí pra gente. Ó, eu fico muito feliz, eu agradeço. Foi 1 hora já, né? Foi 1h30. Nem parece, Impressionante, né? Nem parece, olha só. Mas é isso aí, o papo quando tá produtivo, quando tá bom, no meio de amigos assim, é desse jeito mesmo. Fico muito feliz pelo convite. Espero receber outros, né? Com certeza essa contribuição, ela é fundamental, né? Essa contribuição profissional, né? Acho que qualquer 10% que for aproveitado aqui do nosso papo aqui faz o ouvinte, o espectador aí que está começando, ou até mesmo um profissional já de experiente, né? Aproveitar o que nós falamos aqui. Então, E dá pro corretor também, muitas vezes, muitos corretores têm participado, né? Acho que é um público importante nosso, eles passam a ter uma ideia muito boa do como que funciona de fato, não, né? e uma das coisas importantes quando você participa das pessoas que, no caso, quando eu estava no governo, né, eu conversava muito com o governador, então você entender como ele pensa, entender a tendência do que vai acontecer é muito importante para você ajudar você a tomar decisão. Então, o que está acontecendo aqui com esse programa, né, de acordo com a quantidade de programa das pessoas que estão vindo aqui, todos que estão ouvindo, vendo, assistindo, começa a entender a expectativa do mercado, né? Afinal de contas, aqui é um programa da ADEME, né? Da Associação dos Desenvolvedores do Mercado Imobiliário de Rio Verde. É aqui onde tudo começa, tudo passa aqui. Todo e qualquer empreendimento vai passar por aqui, né? Então, principalmente os corretores, eu acho que os corretores, ele deveria ser uma aula obrigatória, né? Deveria ser obrigatório, né? Pro corretor fazer parte, assim, e assistir, ser espectador desse programa. Muito obrigado, Fausto. Manda um abraço pro seu pai, pros seus irmãos, pra sua família toda aí também. E pro Ricardo da Barca. E pro Ricardo da Barca, que vai vir aqui no sábado que vem. A gente já tá pensando em algum momento, vou fazer duas observações. Em algum momento a gente tá pensando em abrir para pergunta dos corretores, fazer algum tipo de... A gente tem outra série que a gente está trazendo os gestores de imobiliários. A gente fez São muitos imobiliários aqui em Rio Verde, então a gente está trazendo os gestores primeiro, depois a gente vai trazer o corretor dessas imobiliárias, justamente para ter esse bate-papo, desmistificar, entender como é que funciona do terreno até a entrega do empreendimento. Tem muitos estudiosos aí, a profissão do corretor, o pessoal já está muito estudado, muito estudioso de toda essa cadeia do mercado imobiliário da construção civil. Então, essa é uma série, a outra série é dessa questão dos gestores, depois dos corretores, e as outras é bem geral, um tema bem geral mesmo. O próximo também a gente quer trazer o Vanderval também para participar. E em segundo lugar, eu acho que você vai herdar minha cadeira aqui de âncora, né? Porque depois de tanto de exposição que eu fiz aqui dos participantes, eu acho que você excluiu do... Eu acho que você não vai ser convidado mais, não. Gente, quem quiser ver o Felipe, é o primeiro e último programa dele. Ele trouxe informações importantes. A sorte dele é que o programa vai ficar lá no YouTube. Mas A verdade é que eu falo coisas que a maioria das pessoas não tem eu vou citar uma coisa que aconteceu hoje. O Felipe ficou responsável por ter uma conversa, né? Aí um parceiro nosso, não tem ninguém um pouco mais diplomático. Foi muito bem colocado. Ele tem uma... Estão querendo apagar o fogo com gasolina? Rapaz, é um outro cara, se ele estiver ouvindo aí, o Vitor.
Ele tem que vir no programa. O Vitor é uma diplomacia. Eu acho que o Vitor ele tinha que exemplar. estar em todos os programas e tinha que iniciar com ele, com a parábola do Vitor, que elas são famosas aqui no Isso. A Rio gente Verde. teria que transformar o programa em blocos e cada final do bloco. A ideia primeira era que. Sempre uma fosse assim. parábola. A cada término de um bloco, o Vitor vinha e falara dessas parábolas dele. Né? Que são famosas, Pra né? encerrar, e entrava com música. e tudo mais. Essas parábolas do. né? Não, essas palavras essas parábolas do Vitor, elas são mundiais, tá? Assim, ele disse ela em Dubai, em Singapura, Onde nos Estados não? Unidos, São Paulo. São Paulo. Vitor, não leve a mal. É o nosso diplomata. Rapaz, e é uma diplomacia exemplar. É um gentleman. E é dele. É dele. É dele. Eu conheço o Vitor. Ele vai de diplomata Daquele jeito. ao caipira em um segundo. Ali. Puxa um provérbio lá do. Você só não pode atrapalhar o horário dele tomar café, tá? Que é meia-noite. Ele tem uma coisa. horário já. É um horário interessante. Se ele não tomar. Assim, você faz tudo, mas não atrapalha o café. Vitor, o que você vai fazer antes de dormir? Tomar café. Descafeinado. É bom, Descafeinado. né, pra tomar café, né? Não, mas Meia-noite. mas ele tem toda uma sistemática. Então, o da meia-noite é descafeinado. Ah, descafeinado. Entendeu? Aí os durante o dia são outros e tal. Então, tem Gente, todo um- enfim, nós passamos muito horário, né? O Oscar, obrigado pela participação. Obrigado, meus companheiros de bancada aqui, Fausto e Felipe. A gente não sabe se vai continuar. Vai ter mais novidade, né? Vinícius, volta, Vinícius. Mas o Oscar volta. foi um papo muito bacana aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Felipe, se despeça pela última vez. Essa Pelo de último verdade. horário. Não seria pela primeira? Pessoal, É a mesma coisa. os ouvintes aí, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E eu vou vir quando eu quiser vir. Não é quando você quiser. Mas, Oscar, parabéns. Você sabe que eu sou um fã seu de carteirinha número 1. Eu posso dizer que um pouco além aí, que se Deus quiser, em breve seremos parceiros, sócios e... Posso falar isso? Não, pode não. E não escondo de ninguém, né? Sempre tenho te elogiado por onde eu passo. E muito obrigado aí pelas informações e tudo aí, pelo seu leque de conhecimento e de atuações, né? Desde o supino até na cachaça. Então, parabéns e muito obrigado com todos aí. Tenham um ótimo dia. Felipe, Sábado na próxima, chuvoso. se tiver próxima, traga mais informações do Fausto. Com por favor. certeza. Eu tenho algumas picantes, tá? Bom dia, gente. Obrigado. Mais um ADM Informa. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. Você que é incorporador, você que é loteador, participe da ADM. Hoje a gente está captando mais parceiros aí. É bom saber disso, que o pessoal está interessado em participar junto com a gente. Quanto mais ideias, é a ideia do programa também. Mais ideias somam para a associação e somam para a cidade também. O Oscar falou aqui hoje. Bom dia, obrigado a todos. ADM.RV. Sigam, comentem, mandem direct. Um abraço a todos. Tchau, tchau.